Boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o disco mais recente do Jethro Tull, que saiu esse ano, agora em 2023, né? Mas antes de começar, eu faço mais uma vez o convite, quem não está inscrito no canal, para se inscrever, ativar o sininho, curtir, comentar e compartilhar. Será muito bem-vindo. Quem não viu ainda os outros vídeos que eu já fiz, eu separo eles por tema, né? E fica em playlist. Então eu deixo o link das playlists na descrição. Então tem os vídeos que eu já fiz de discos indispensáveis, os bate-papos, introdução ao rock progressivo, top 10, entre outros. Né? Fica tudo na descrição, ou também dá para clicar ali na playlist, onde está escrito playlist ali em cima. Fica mais fácil de encontrar os vídeos. Né? Quem não conhece aí o canal do Wagner Xavier, também já faço mais uma vez a propaganda para ele aqui, porque é muito bom, vale muito a pena. O Wagner que escreveu os livros Rock Raro, ele que faz uns bate-papo comigo aí praticamente todo mês, né? Recomendo se inscrever lá no canal dele, que é muito bom, a gente aprende muito com ele, tem muito material lá. Quem também não conhece o Ilha do Rock, também deixo o link na descrição, deixo o do Wagner e o do Ilha do Rock, para conhecerem, eles fazem dicas de roqueiro, que eles chamam, né? E também lives, entre outros vídeos. E é o canal do Cláudio Appel, com quem eu também faço uns bate-papos nos meses, né? Outro aviso, então, para quem ainda não ouviu, na Rádio Prog Sky, eu tô com um programa lá agora toda quarta às 20 horas, das 20 às 22, um programa na Rádio Prog Sky chamado Rock Progressivo e Além. É aquilo que eu digo, esse programa ele complementa o meu canal, porque aqui eu falo sobre música, mas não boto as músicas, no máximo um trechinho, né? Então lá na rádio, sim, aí eu posso botar as músicas que eu gosto, as músicas que eu quero, porque aqui não dá, ou dá direitos autorais e tal. Enfim, o meu canal aqui é para falar sobre música, lá é para rolar as músicas, né? Então, dados os recados a respeito desse último disco do Jethro Tull, eu não tenho ele ainda, eu ouvi pela internet. Assim, vou dar um geralzão. A primeira impressão que eu tive, né, eu não vou falar sobre cada faixa, mas a primeira impressão, enquanto eu estava ouvindo, quase chegando no final, eu pensei, que disco agradável de ser ouvido, muito bom de ouvir. Gostei, de primeira assim eu gostei. Antes de continuar aqui, os membros, né? Obviamente, se não tiver ele, não é o Jethro Tull, né? O Ian Anderson, obviamente, flauta, voz e violão. Outros discos ele toca outros instrumentos, mas aqui, pelo que eu vi, é flauta, voz e violão. O Joe Parrish James na guitarra, Scott Hammond na bateria, o John O'Hara, teclado, piano, e o David Goodyear no baixo. Pelo que eu vi, eles já tocavam, acho que eles tocaram no Zealot Gene, né, de 2022, e já tocavam também com o Ian Anderson, em disco solo dele. Eu confesso que eu não ouvi, eu acho que eu ouvi alguma coisa, mas não ouvi muito ainda esses discos dele. Até tenho vontade de ouvir. E parece que esses, ou todos, ou alguns deles, estão nesse disco disco solo do Ian Anderson. Né? Voltando para o disco aqui, o nome dele pelo que eu vi, a pronúncia é Rookflute. Rookflute. Eu acho que é em islandês. Eu sei que o disco, eu não li a história, né? Eu sei que é um disco conceitual sobre mitologia nórdica, alguma coisa assim. E o nórdico, né, lá Escandinávia, tal, Islândia, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, mas pelo que eu vi é sobre a Islândia. Então, tem, por exemplo, na primeira faixa, tem uma narração, algumas falas, que é uma mulher falando em islandês. Pelo que eu pesquisei, é em islandês, não faço a menor ideia do que está falando. Até interessante, o disco começa com uma respiração mais ou menos ofegante, que para mim é o Ian Anderson, para mim parece ser, muito provavelmente que é ele. Depois entra uma narração, uma mulher falando na língua da Islândia, né? E depois vem o instrumental e tal, e aí ele fala também. Ele faz uma leve narraçãozinha, não sei se é o que ela falou, só que em inglês, não sei mesmo. Não fui atrás disso aí. Muito legal essa música, bem legal. Bom, eu disse que eu não vou falar sobre cada uma, né? Talvez um outro detalhe, mas no geral, bom, obviamente tem muita flauta, estamos falando de Jethro Tull, só que tem muita mesmo. Ele está passeando pelas notas da flauta, da flauta dele no disco inteiro. Então ele continua, o que me causou assim, uma bela impressão. Ele continua, se foi ele que compôs, eu acredito que tenha sido, né? O Ian Anderson, continua muito criativo, né? Para criar essas melodias dele. Então continuam as melodias fantásticas, assim, ótimas nas músicas. E tem uma certa quantidade de peso também no disco. Então, várias músicas que estão bem tranquila, até aquela flauta bem melodiosa, dali a pouco entra um peso da guitarra e se encaixa perfeitamente em várias músicas, não todas,
Mas acho que na maioria do disco, realmente, na maioria. Tem música bem mais tranquila, que é toda ela bem tranquilinha, acho que é uma só. Tem algumas músicas que são mais alegres, parece música folclórica, não sei se da Irlanda ou da Islândia, não sei, mas enfim. Umas músicas que parecem ser folclóricas, umas coisas bem alegres, assim, bem pra cima. E na mesma música, ela muda um pouco, já entra um pouco de peso também. Então, é, outra coisa, tanto a primeira como a última faixa, elas têm essa respiração que eu falei. Então, tipo para lembrar, ó, lembrem que isso é um álbum conceitual, lembra que isso é rock progressivo. Então, a primeira e a última faixa têm alguma coisa em comum, bem em comum, porque ela termina da maneira como começou a primeira. Volta a mulher falando em islandês, volta a respiração, volta alguns acordes lá da primeira também. Bem legal, achei muito legal. Mas é claro, foi a primeira audição, ouvi um pouquinho, depois ouvi de novo, mas com mais atenção, assim, ouvi uma vez. E talvez, como eu falei, a primeira audição foi bem agradável, achei bem agradável. Talvez ouvindo mais o cara passa a gostar mais, às vezes, ou de repente, por outro lado, enjoa, né? Não sei. Mas a princípio achei bem legal. Tem algumas já que eu acho meio que preferidas, né? Eu até não anotei aqui, mas eu acho que é The Navigator. Essa música eu achei muito legal mesmo, o riff da flauta que ele faz. O que mais que eu anotei aqui? Sim, as músicas elas são 12, se não me engano, 12 faixas, relativamente curta, nenhuma passa de 5 minutos. Nenhuma. Então são todas meio curtas. Tem música até de 2 minutos e pouco. A voz dele não compromete, porque, claro, porque a música a gente percebe que ela não foi feita por uma voz gritante, vamos dizer desse jeito, né? Não foi feita para alguém que vai gritar. Então, claro, ele está com seus 70 e tantos anos, então ele não tem mais tanto fôlego, ele está cantando mais tranquilo, sem dar aqueles. Sem aquelas loucuras dele, né? E para mim não compromete. Para mim ficou bem encaixado nas músicas, ficou bem legal realmente. Eu acho que é isso que eu anotei. A gente vê que tem um pouco de progressivo no geral, né? Mas é isso aí. Isso aí, foi isso que eu anotei. Estava lembrando mais algumas coisas, mas é aquilo, no geral mesmo, um disco bem agradável. A gente começa a ouvir, eu pelo menos comecei a ouvir, não tive vontade de parar, tive vontade de ir até o fim, não cansei, né? Tem músicas, como eu falei, que estão um pouco mais pesadas, daqui a pouco entra a flauta, e fica bem mais leve, bem mais melodiosa com a flauta. Daí a pouco a guitarra vem um pouco mais pesada de novo, mas tudo para mim se encaixou muito bem. Certo? Essa então é a minha impressão sobre, primeira impressão que eu tive sobre o disco novo aí do Jethro, o Rook Flute de 2023. Pelo que eu vi então, é um disco sobre mitologia nórdica. Não li a história do disco, o que cada música quer dizer, mas percebe-se que é basicamente isso aí. Certo? Obrigado então a todos que estão assistindo. Até o próximo vídeo. Valeu!